Vamos conversar nesse vídeo a respeito da ginecomastia. Bem-vindo ao meu canal Cirurgia Plástica Sem Segredos, um canal destinado a comentar, a conversar sobre o assunto de cirurgia plástica para o público em geral. Para você que não me conhece, meu nome é Francisco Claro Júnior, sou cirurgião plástico já há 16 anos e estou envolvido com atividades, ensino de residentes de cirurgia plástica. Sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. O que é a ginecomastia? É um aumento das mamas no sexo masculino. Então a ginecomastia ela pode ser uma ginecomastia verdadeira ou uma pseudoginecomastia, que não é a ginecomastia verdadeira. O que seria isso? A ginecomastia verdadeira, você tem um hiperdesenvolvimento da glândula mamária no sexo masculino. Já a pseudoginecomastia, ela é exclusivamente a base de um aumento de gordura na região mamária dos homens, também fazendo com que as mamas aumentem de tamanho, mas entretanto sem o desenvolvimento acentuado da glândula mamária. Em muitos dos casos a gente tem os dois elementos, então a pessoa acaba tendo a ginecomastia verdadeira associada a um excesso de gordura também nessas mamas. Com base nessas informações, como que a gente pode tratar então a ginecomastia? Nos casos em que você tem apenas a ginecomastia verdadeira sem um excesso de gordura e não tem um excesso de pele, então a gente consegue fazer apenas a retirada da glândula mamária. É feita uma incisão em volta da areola, onde é feita então a retirada de uma parte dessa glândula. Coisa que é importante falar é que a glândula nunca sai inteira. Por quê? A areola nada mais é do que uma modificação da glândula mamária na pele. Então a areola não é nossa pele, a areola é uma alteração da glândula mamária. Então não tem como a gente conseguir tirar 100% da glândula. E a gente sempre deixa ali uma espessura que varia de meio a 0,8 centímetros debaixo da areola, para não ficar uma deformidade também no local. Então esse seria o primeiro tratamento. Depois disso, a gente tem as pessoas que têm a ginecomastia verdadeira e ainda tem um excesso de pele, porque às vezes o desenvolvimento da glândula foi tão grande que acabou desenvolvendo também um excesso de pele. Então nesses casos, além de fazer a retirada da glândula mamária, é necessário fazer também a retirada da pele em volta da areola. É muito comum fazer apenas a retirada de uma em volta de toda a areola, um pequeno segmento de pele. Existem alguns casos extremos em que o paciente teve um grande desenvolvimento da glândula mamária e aí a retirada de pele não pode ser feita apenas em volta da areola, mas sim, às vezes, tendo que fazer uma retirada grande de pele, fazendo quase que uma mastectomia. Então fica uma incisão grande que pega ali vindo da região do sulco inframamário, né, o que seria na mulher, fazendo uma retirada de uma grande extensão de pele. Bem, e nos casos da pseudoginecomastia, que é aquela ginecomastia que não tem desenvolvimento na glândula, o tratamento nesses casos pode ser feito apenas com a lipoaspiração. Então, pacientes que só têm um excesso de gordura, então uma lipoaspiração muitas vezes já é suficiente para estar fazendo a retirada, para fazer o tratamento dessa ginecomastia. E quando o paciente às vezes tem um excesso de pele também, mas sem excesso de glândula, se for um excesso pequeno, pode-se fazer uma tecnologia de retração de pele, como por exemplo um laser, uma radiofrequência, para fazer uma redução, então uma retração dessa pele sem precisar retirar o excesso de pele. Então, nessas cirurgias de pseudoginecomastia, sem muito excesso de pele, é possível fazer uma cirurgia sem a necessidade de grandes cicatrizes no local. E os casos que também existem muito comuns, que são aquelas ginecomastias verdadeiras e que também têm um grande excesso de pele. Então daí a gente precisa fazer a retirada da glândula, fazer a retirada da pele e também fazer a lipoaspiração, porque geralmente o excesso de glândula ele fica mais na região central das mamas e você tem excesso de gordura em toda a região torácica, então tem que fazer também a associação da lipoaspiração nesses casos. Bem, em relação à recuperação pós-operatória, ela vai depender de qual tipo de cirurgia que foi feita. Então, por exemplo, se foi feita apenas uma lipoaspiração associada ou não a uma tecnologia para dar retração de pele, com uma semana o paciente já pode voltar para as suas atividades normais, sem nenhum tipo de restrição em relação à atividade física. A gente orienta, claro, evitar a exposição ao sol, sempre que se percebe que a área ainda está escurecida, ainda está manchada com hematomas, equimose, tudo que pode acontecer. Então, quanto não clarear toda a cicatriz, tudo, a região de trauma no local, a gente não recomenda tomar sol, mas a atividade física está liberada sem restrição. Agora, quando tem as cirurgias associadas à ressecção de tecido, seja de pele ou de glândula mamária,
a gente recomenda, assim como nas cirurgias de mama feminina, ficar sem levantar o braço por 3 semanas. Não se pode deitar em cima dessa região, então, ter trauma no local, e retornar à atividade física mais intensa, como academia, apenas após 2 meses. Uma dúvida muito comum que surge em relação à ginecomastia é se após, nos casos de ginecomastia verdadeira, se ela pode voltar. A resposta é sim, ela pode voltar tanto na verdadeira como na pseudo. Na verdadeira, se o paciente tiver alguma outra descarga hormonal, algum problema que possa elevar ao excesso de hormônios circulantes no corpo, e uma das causas principais de ginecomastia, inclusive, são os anabolizantes que usam para academia, né, as famosas bombas aí para ganhar massa muscular, ela acaba sendo uma causa muito comum de ginecomastia. Então, se o paciente, por exemplo, já teve a ginecomastia por causa do uso desses anabolizantes e continuar usando, pode voltar de novo. Porque, como eu falei, a gente sempre que faz a ressecção da glândula, permanece ainda uma pequena quantidade de glândula no local, porque a gente não consegue tirar tudo. Se deixar muito fino essa camada ali da areola, você pode ter necrose, que é morrer aquela pele da areola e o paciente ficar sem areola, o que é uma grande deformidade no local. Então, aquela pequena glândula que ficou, aquele pequeno fragmento de glândula que a gente deixa, ele pode voltar a ter uma nova hipertrofia e se desenvolver de novo no caso de uma descarga hormonal ou uso de algum tipo de anabolizante. Já nos casos da pseudoginecomastia, ela também pode voltar, porque você pode ter um desenvolvimento da glândula, que não foi tratada, porque o paciente não tinha um excesso de glândula, foi tirada apenas gordura, e se o paciente voltar a engordar, também aquela gordura que ainda permanece no local pode se desenvolver de novo, ter uma nova hipertrofia e voltar a desenvolver a pseudoginecomastia. Bem, as principais causas da ginecomastia, então, geralmente durante a puberdade, quando os pacientes começam ali por volta de 15, 16 anos, já tem uma grande descarga hormonal, isso pode levar a um desenvolvimento da glândula mamária, então essa seria uma das principais causas. Depois existem ainda o uso de anabolizantes, né, que são os hormônios para dar hipertrofia muscular, então esse tipo de medicação ela pode levar também ao desenvolvimento da glândula mamária, no caso da ginecomastia verdadeira, né, e também existem casos depois, idosos, que estão fazendo uso de algum medicamento para próstata, algum tipo de tratamento, ele pode também levar ao desenvolvimento da glândula mamária. Os medicamentos derivados da maconha, o canabidiol, ele pode levar ao desenvolvimento da glândula mamária também, tá? Além de alguns outros medicamentos, como por exemplo, medicamentos para estômago, para gastrite, ele também pode levar ao desenvolvimento. E a pseudoginecomastia, que é aquela ginecomastia que ela é causada por um excesso de gordura no local, ela pode ser desenvolvida, a principal causa dela é a obesidade ou uma alimentação inadequada. Então, com base em tudo isso, uma forma de você prevenir a ginecomastia, né, seria evitar o uso desses medicamentos, então sempre procurar, quando algum médico te passar, ou nutricionista, algum tipo de medicamento, procurar observar se ele pode levar ao desenvolvimento da glândula mamária, manter um peso adequado, atividade física, para evitar a obesidade, que é a principal causa de pseudoginecomastia. Bem, eu quero também mostrar aqui, então, como exemplo, né, do que a gente conversou, eu quero mostrar aqui um exemplo de um caso, por exemplo, de ginecomastia. Esse paciente, ele tinha um componente de ginecomastia verdadeira e também um pouco de gordura, que era da pseudoginecomastia. O tratamento dele, como que foi feito? Foi feito, então, uma incisão em volta da areola para retirar a glândula, um pouco da glândula. Foi retirado também um pequeno fragmento de pele desse paciente e foi feito a lipoaspiração. E a gente consegue dar um resultado bastante natural, sem que fique o paciente estigmatizado, com cicatrizes e tudo mais, como vocês podem observar nessa imagem aqui. Bem, pessoal, então era isso que eu queria falar sobre a ginecomastia. É um problema muito mais comum do que muita gente acha. Muitos homens, às vezes, têm vergonha de tirar a camisa ou se despir, e não sabem que isso é uma causa que tem um tratamento e é bastante eficiente. Então, se vocês conhecem alguém que tem esse problema, indique esses vídeos, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Se vocês gostaram desse conteúdo de cirurgia plástica, inscreva-se no meu canal Cirurgia Plástica Sem Segredos. Lembrando que eu tenho também um perfil no Instagram, que é o Dr. Francisco Claro Jr. Eu dou aqui um alerta para ver se esse perfil está verificado, que é aquele símbolozinho que tem mostrando ali o perfil é verdadeiro, porque eu tenho vários
perfis que estão se utilizando da minha imagem, inclusive no meu nome, não são perfis meus, são perfis falsos, né? Sempre observar se esse perfil está verificado. Então era isso que a gente tinha para falar e nos vemos nos próximos vídeos.